Boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada, se preferir. Você está no canal Não Me Diga! Em mais um vídeo de opinião, do qual o tema é Sociopatia contra... Sociopatia. De quê? Contra Não, psicopatia. Psicopatia. Eu buguei. Eu pensei que eu tinha falado. Eita! Não liga não, porque hoje a gente tá muito bugado. Mano. Tá. Então, Opa! a gente tá muito bugado. Sociopatia contra sociopatia. Só Agora eu vi mesmo. isso é muito chique, aí. Agora eu vi. Você acha? Popzeira. Então tá, basicamente esse tema foi sugerido por um amigo da mamãe, que se chama Marco Antônio. Obrigado, Marco Antônio. E se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Então, vamos começar. A gente vai dividir esse tema em 5 tópicos. E uma curiosidade bônus. Sim! Que é muito alarmante. A minha opinião. Então, né? Sim, né? Querendo Estamos não em temos perigo. opinião. Estamos em perigo eminente. Nossa, gente. Então, né? Assim, Parece pouco, mas é muito, né? Daria uma noção. né? Tá, fica até o final porque vocês vão entender o que a gente tá falando. Vamos lá, vamos começar. Basicamente, vou falar sobre sociopatia e Hannah sobre psicopatia. Sim. Então, vocês têm mais ou menos uma ideia. Basicamente, na sociopatia, que também é conhecida como transtorno de personalidade antissocial, ela tem como principal característica o desenvolvimento que é ao longo da vida. Ou seja, a ela se torna sociopata, ela não nasce sociopata. Tipo assim, fatores que influenciam ela a ser ou não sociopata: educação, contato com a sociedade ou convivência com sociedade, essas coisas assim. Os traumas. Traumas. O principal. Nossa, A principal causa desses sociopatas são e os traumas psicopatas que tem. são traumas de infância, principalmente. Em contrapartida, a psicopatia, ela é uma coisa inata. A pessoa já nasce inata. com isso. A infância dela já... Ela pensando como Sim, que ela basicamente. matava. E alguns estudos sugerem que ela seja hereditária, ou seja, corre um sério risco de uma família inteira ser psicopata. Imagina, mano. Gente, Cuidado. um fato que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Imagina uma família que não sente nada um pelo outro. Não sente nada, Gente, que família que é essa? Não é família! Tipo, uma pessoa vai lá e pede, mata sua mãe. Ela vai lá, beleza? Existe essa mãe de matar a pessoa antes, né? Porque a família é sociopata. Dá pra criar um paradoxo do psicopata. É psicopata, Nossa. tudo que eu falei até agora É psicopata. de sem relação é psicopata e não sociopata, porque eu sou meio confuso com isso. Nossa. Porque graças a essa pesquisa que eu fiz que eu tô entendendo a diferença entre os dois. Porque eu não sabia. É Nossa, muito interessante. É bem interessante esse assunto, mano. Sim. Dá pra você pensar bem. A sociopatia, ela é adquirida durante a vida, igual eu falei. E os sociopatas podem criar laços com outros indivíduos. Isto significa que pessoas sociopatas, elas podem ter uma família que seja considerada uma família. Por exemplo, elas conseguem sentir empatia pelo outro. Elas conseguem... Tem sentimento. Elas têm sentimento, basicamente. Coisa que a psicopatia não tem. Explique. Eles agem superficialmente. Eles podem ter uma boa carreira, tal, essas coisas. Eu tô rico. Mas essa coisa de amizade, companheirismo, eles não têm, porque eles não têm sentimento. Eles não sentem nada um pelos outros. Se ferir, feriu. Sim. Morre. Isso inclui que eles são frios e calculistas. Uhum. E aí, uma Controladores. característica deles é que eles têm costume. Eles têm o costume de se comportarem super bem, são super respeitosos. E eles têm geralmente muito boas carreiras muito boas, níveis altos de cargo de escalão. Bota alto. E eles costumam se relacionar bem com as pessoas. Cuidado, hein? Você pode estar vivendo com um. Não, é bem perigoso. Fatos do final do vídeo. Fique até o final. É basicamente isso. E eles são incapazes de criar laços. É isso que eu tava falando da família. Imagina uma família inteira de psicopata que a pessoa não consegue criar laços com a própria mãe e com o próprio filho. Deve Com o ser próprio... foda, né? Nossa, deve ser horrível viver assim. Uma Se bem que eles não relação de- sentem, uma então, tipo, relação não de sente mãe falta. E filho pequeno, imagina. Ai, que horror. Não deve... Falou assim, você está machuquei. doente. Ficou machucado.
E daí que eu tenho a ver? Cuide-se. Tipo, nossa, que horror. Os psicopatas, eles são bem calculistas. É, tipo, num controlados. crime. Num crime. É que... A gente vai abordar mais pra de frente. pão. De pão, se liga nessa. Deixa eu só falar um tópico aqui. A gente já passa pra esse tópico do pão. Ó, você vai entender. Ó, geralmente a impulsividade de um sociopata ele basicamente é muito impulsivo e espontâneo. E o psicopata é o quê? Calculado e controlado. Eles são opostos. Eles são, igual a minha irmã falou. Tipo assim, que a minha irmã conseguiu fazer uma analogia. É muito inteligente essa Ranagiana, né? Não é? Ela basicamente conseguiu fazer o tópico que psicopatas são o extremo do lado lógico do cérebro e que sociopatas são o extremo do lado emocional do cérebro. Pra você ver que as extremidades não são interessantes, você tem que ser equilibrado e ser uma pessoa linda, saudável e normal. E agora o fato do pão. Vamos explicar antes o que a gente tá querendo dizer. Geralmente, os crimes de pessoas sociopatas são de natureza espontânea. Por isso eles acabam deixando evidências. E o que os psicopatas têm, eles não deixam evidências nenhuma. E eles são pessoas... Eles minimizam as provas que ao as pessoas máximo vão que ter der. pra achar aquelas pessoas. Pega Sim. como exemplo os filmes de Serial killer, gente. Fica tentando faz achar a túmulo pessoa, pra gente. achar. E quando acha, faz esparcel, né? Porque, né? Uai, vira notícia Né? global. Imagina se o trem da Serra Elétrica existisse. Estaria falando no mundo inteiro. O homem da Serra Elétrica foi encontrado. Provavelmente É morto, mesmo? porque não deve encontrar vida, porque esse povo é muito inteligente, entre aspas. Por isso eles conseguem boa carreira, né? Vá. Então tá. Que horror. Eles assumem. Os psicopatas, eles assumem riscos calculados. Então vamos ao tema, que é o pão. Entenda o caso. Um roubo de pão. O que uma pessoa sociopata faria? Ela chegaria lá, roubaria o pão e provavelmente deixaria o quê? O celular dela com a identidade. Pra falar assim, olha quem roubou eu. Olha que eu sou eu. Uau, veja que eu Ligue estou para aí. mim. Sim, Ah, no suponhamos que celular tá lá, né? a pessoa tava com fome, ela chega e fala assim, nossa, estou com fome, vou roubar um pão. Aí vai lá e Eles rouba vai um lá, pão. chega na Simplesmente, padaria, ela chega Ó, e me rouba dá o pão aí, doido. Aí eles deixam uma prova falando, Muito. eu passei aqui, tá? Tá, beleza. Agora, o que um sociopata faria? Ele Não, cuidaria. psicopata, né? Psicopata, Nossa, mas buga demais. É Calma, muito bugado vai dar esse tudo conteúdo. Tá. Basicamente, psicopata, eles chegariam lá. Olharia as câmeras, Eles primeiro pensaria chegariam no uma vidro, semana como antes. entrar, Aham, como eles usaria iriam ver. luva. Usariam vixe. máscara, usariam hipnose pra fazer a pessoa esquecer dela. Mano, umas Nossa, coisas assim, ó. ia pegar o horário de menor movimento. Aí o que eles fariam? Eles iriam apagar os dados da câmera, corromper a pessoa, pagar. Nossa senhora, Nossa, você uns vê o bagulho nível da assim, complexidade. Enquanto chegaria lá e deixaria. Extremidades. Falar assim, eu que roubei. O outro ia chegar lá e falar assim, nunca Que isso? estive aqui. Nunca entendeu? vi, É bem nunca assim. vi isso aí não. Então, agora o isso foi basicamente comportamento criminal. Do E agora pão, né? passamos para a curiosidade. A curiosidade é que 4% da população é sociopata. O que eu fiz os cálculos e que deu aproximadamente assim 40 milhões de pessoas para cada 1 bilhão. Ou seja, você multiplica 40 milhões e multiplica por 7, que é 7 bilhões de pessoas que tem, vai dar 280 milhões de pessoas que é sociopata. Que coisa legal, né? Enquanto os psicopatas são 1%. Mas esse Que daria 1% mesmo assim 10 bilhões por 1 milhão. 1 bilhão. Que Esse daria 1% 70 bilhões. é 70 bem milhões. mais perigoso. Sim. Eles dariam conta de. Nossa, velho. Nossa. Gente. Mas então, né? É horrível. Por isso que é o dado alarmante que a gente tava falando. Aqueles Imagina, papos lá, para É. pensar que você tem 70 milhões de pessoas que são psicopatas nesse exato momento. Aproximadamente, segundo estimativas. Que legal, né? Então tá, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam. Então tá, tchau.